O nascimento da Igreja e sua missão. A Igreja, inaugurada sob o poder do Espírito Santo no dia de Pentecostes, Atos 2, não nasceu para ser uma instituição fechada em quatro paredes, mas para ser uma obra de alcance universal. Sua razão de ser foi evidenciada nas últimas palavras de Cristo antes de sua ascensão, e chamamos isso de a Grande Comissão. E essa ordem está explícita no Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, de Marcos 16:15. Reiterada em Mateus 28, 19 e 20 e em tantas outras passagens, essa ordem constitui a sua missão suprema e é inegociável. O propósito fundamental da Igreja é, portanto, projetar-se para fora, levando a mensagem da salvação em Cristo a todos os povos em todas as nações, fazendo discípulos e ensinando-os a guardar os mandamentos do Senhor. Consciente da magnitude da tarefa e da fragilidade humana, Jesus proveu o meio para que essa missão fosse não apenas possível, mas eficaz. Ele instruiu seus discípulos a não se ausentarem de Jerusalém, mas a esperarem pela promessa do Pai, um revestimento de poder do alto, Lucas 24:49. E o propósito desse poder foi explicitamente declarado em Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. O poder pentecostal não é, portanto, um fim em si mesmo, mas a capacitação divina para o testemunho. É a ferramenta indispensável para a tarefa da evangelização. Nesse sentido, afirmo que o Pentecostes foi dado para a Igreja em sua missão. A Igreja não foi criada para o Pentecostes. O poder serve ao propósito e não o contrário. O poder prometido para a missão. Compreendendo os batismos na vida cristã. Para entender como essa obra de Deus deve ser executada na vida do crente, é crucial analisar a doutrina do batismo à luz das Escrituras. Todo ato de batismo envolve três componentes essenciais: o batizador, o agente que realiza a ação, o batizando, a pessoa que é batizada, e o meio, o elemento no qual a pessoa é imersa. Com base nesse princípio, a Bíblia nos apresenta três batismos distintos que marcam a jornada cristã, cada um com seu próprio agente, sujeito e meio. 1. Batismo do Espírito Santo no corpo de Cristo. A iniciativa para este batismo pertence inteiramente ao Espírito Santo, que estende a graça preveniente de Deus a toda a humanidade. É Ele quem atua no mundo conforme a promessa de Jesus em João 16:8, para convencer do pecado e da justiça e do juízo. Essa graça iluminadora e capacitante é oferecida a todos, restaurando ao ser humano, por vontade soberana de Deus, a capacidade de responder positivamente a Deus. Quando uma pessoa, fazendo uso dessa capacidade, se arrepende de seus pecados e corresponde com fé ao chamado do Evangelho, o Espírito Santo realiza a obra milagrosa da regeneração. É nesse momento de resposta humana à graça divina que se cumpre a palavra de Jesus a Nicodemos: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João 3:5. Portanto, o Espírito Santo é o agente deste batismo, porque, em resposta à fé do crente, ele o faz nascer de novo em Cristo Jesus. Como aquele que efetua a regeneração, é este mesmo Espírito que, em ato contínuo, batiza ou insere esta nova vida no corpo místico de Cristo. A fé é a condição e a inserção no corpo é a consequência imediata realizada pelo Espírito. É a isto que Paulo se refere em 1 Coríntios 12:13, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Assim, a entrada na família de Deus é uma obra do Espírito, condicionada à fé e ao arrependimento do indivíduo a Cristo Jesus. 2. Batismo em águas em nome do Espírito Santo. Neste batismo, o agente que batiza é um ministro ordenado, um pastor, que atua sob a autoridade da palavra de Deus. O batizando é o crente que já professou sua fé em Jesus. O meio é a água,
Este batismo, realizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Mateus 28:19, não salva, mas é um testemunho público da salvação já recebida. Ele simboliza a morte do velho homem para o pecado e a ressurreição para uma nova vida em Cristo, como descrito em Romanos 6, 3-4. É um ato de obediência e identificação com a morte e ressurreição de nosso Senhor. 3. Batismo com o Espírito Santo. Neste batismo, o agente que batiza é o Senhor Jesus Cristo glorificado. O batizando é o crente salvo, que já nasceu de novo e foi inserido no corpo de Cristo. É importante notar que, embora o batismo nas águas seja um passo fundamental de obediência, ele não é um pré-requisito para receber o batismo com o Espírito Santo. A casa de Cornélio, por exemplo, recebeu o dom do Espírito antes mesmo de ser batizada nas águas. Atos 10, 44-47. A única condição indispensável é a salvação. Teólogos como Antônio Gilberto e Stanley McHorton enfatizam que esta é uma experiência distinta e subsequente à salvação, um revestimento de poder para o serviço e para a capacitação no cumprimento da grande comissão. Essas afirmações não são meras preferências teológicas, mas uma conclusão baseada em múltiplos exemplos bíblicos. Em Atos 8, os samaritanos creram e foram batizados em água, mas só receberam o Espírito Santo mais tarde, com a oração e imposição de mãos dos apóstolos. Atos 8, 14-17. O próprio apóstolo Paulo, após sua conversão na estrada de Damasco, passou 3 dias como crente antes que Ananias orasse por ele para que fosse cheio do Espírito Santo. O argumento mais claro, talvez, esteja em Atos 19. Ali, Paulo encontra certos discípulos em Éfeso e lhes faz uma pergunta diagnóstica. Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? A própria formulação da pergunta demonstra que é possível crer, ser salvo e ainda não ter recebido esta capacitação específica. Se crer e ser batizado com o Espírito fossem a mesma coisa, a pergunta não faria sentido. A resposta deles revelou que haviam recebido apenas o batismo de João, que era incompleto. Após a explicação de Paulo, eles foram batizados nas águas em nome do Senhor, o batismo em águas. E, em seguida, o apóstolo impôs as mãos sobre eles, para que recebessem também o batismo com o Espírito Santo. O texto diz: impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Vemos aqui uma repetição do fenômeno de Pentecostes, Atos 2, e da casa de Cornélio, Atos 10, no qual a vinda do Espírito foi acompanhada de uma manifestação externa e audível. Esses relatos demonstram um padrão claro na igreja primitiva, onde a salvação, o batismo do Espírito, e o revestimento de poder, o batismo com o Espírito, eram teológica e muitas vezes experimentalmente distintos, sendo o segundo o poder prometido por Jesus para o testemunho. A relevância contínua dos dons espirituais. A capacitação recebida no batismo com o Espírito Santo se manifesta através dos dons espirituais. A ideia de que estes dons cessaram com a era apostólica não encontra respaldo nas Escrituras e contradiz a própria natureza da missão da Igreja, que continua até a volta de Cristo. Paulo instrui a Igreja a buscar com zelo os melhores dons, 1 Coríntios 12:31, e afirma que eles são concedidos para o que for útil, ou seja, para a edificação da Igreja, 1 Coríntios 12:7. 14:12. Se a igreja ainda precisa ser edificada e a sua missão continua, a necessidade dos dons também continua. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8. E o poder que ele disponibilizou para a sua igreja no início está igualmente disponível hoje. Diante destas verdades, somos chamados a uma profunda reflexão pessoal.
Você já experimentou o batismo do Espírito que o inseriu no corpo de Cristo pela fé? Você já obedeceu à ordem do Senhor, dando testemunho público de sua fé através do batismo em águas? E além disso, você tem buscado diligentemente o batismo com o Espírito Santo, não como um troféu espiritual, mas como a capacitação necessária para ser uma testemunha poderosa em sua geração? Que não nos contentemos apenas com o perdão dos pecados, mas que ansiemos pela plenitude do poder de Deus para servir, para proclamar e para glorificar o nome de Jesus até os confins da terra. Você está no canal Minutos com Bíblia. Obrigado por estar aqui conosco. Queremos te pedir algo que não vai te custar nada e vai nos ajudar muito, que é deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares para que mais pessoas sejam abençoadas pela palavra de Deus. Aproveite e veja esse vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Deus abençoe você mais e mais.